demais, é gratificante estar aqui novamente com vocês. Queria, claro, agradecer primeiramente o pastor Alex. Conversei com ele terça-feira, bem em cima da hora, mas atendeu rapidamente. Queria agradecer a todos os músicos, irmãos, todos que estão presentes, aos meus alunos, né, que estão aqui, estou vendo ali. Eu vi a Fátima lá para trás também, estava escondida por aí. Não, eu estou aqui. Ah, ainda Fátima, desculpa, Letícia. Letícia. A Letícia. Está aí atrás também. Ah, escondida por aí, né? Então, é bom revê-los, tá? Acredito que a maioria já me conhece, né? Já que eu congrego na matriz. Então, vamos abrir nossas Bíblias? Amém. Eu gostaria de pregar hoje 2 Coríntios. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler o versículo 8 e versículo 9. Eu vou ler junto com vocês o que está no telão. Eu vou me guiar por essa tradução aqui. Vamos ler juntos? Amém. 2, 3. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira gravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Mas já nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Mas eu gostaria também que você, por gentileza, mantivesse ali no telão o Isaías. Você deixa para mim Isaías aí, por favor? Isaías capítulo 6, versículo 13. Vamos ler esse aqui também? 2, 3. Porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o carvalho, e como a azinheira, que depois de desfolharem ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Obrigado. Então vamos lá para o versículo 8, 9 e o Isaías. Podem se assentar. Eu queria começar hoje falando, primeiramente, a respeito do texto último, que é o texto de Isaías, capítulo 6, versículo 3. Vocês perceberam que ali está falando a respeito de uma árvore? Alguém já viu um carvalho alguma vez? Nunca? Então você vai chegar em casa e vai colocar na internet como que é um carvalho, tá? Porque acredito que depois da pregação você vai ficar curioso e curiosa por saber, ok? Pois bem, há algumas árvores, é interessante isso, que há algumas árvores que Deus criou para nós, que deixam para nós algumas lições importantes. Quem mora aqui no Brasil, por exemplo, todo mundo fala de uma palmeira, por exemplo, né? Vento sopra, se curva, vai lá no chão, volta, mas está lá firme. O carvalho é mais ou menos parecido, mas ele tem algumas peculiaridades que eu gostaria de ilustrar para vocês. Porque quando nós falamos de um carvalho, é uma árvore imensa, mas imensa mesmo. Imagina uma árvore frondosa, grandes troncos. Você vê, nossa, que árvore imponente. Nas florestas antigas você poderia ver grandes troncos. Acho que ainda na Europa você consegue ver grandes troncos de carvalhos. Então, quando você vê um carvalho, é interessante. Se você visse um carvalho cortado, você veria ali os anéis das árvores, principalmente no carvalho. Cada anel representa um ano. Então o carvalho lá tem
centenas e dezenas, centenas e milhares de anos. Os carvalhos, eles veem gerações nascerem e veem gerações sumirem também. Então é interessante como que uma árvore desse tamanho, inspirou poetas, inspirou o profeta Isaías. Ele foi símbolo religioso na antiguidade. O carvalho chamou a atenção dos homens desde sempre. Isso é interessante. Os antigos celtas, eles, por exemplo, cultuavam as árvores. Os gregos, os romanos, eles achavam que tinha algum poder mágico nessa árvore, porque não era possível, né? Na crença dos gregos, ali Zeus, ou na crença romana, né? O Júpiter lançando seus raios, e essa árvore, por ser tão grande, ele capturava esses raios, mas ela não caía, sabe? Interessante. Então os seres humanos ficaram surpresos, como que uma árvore desse tamanho ela consegue ficar de pé? Passa a tempestade, passa o frio, passa o sol. E o segredo do carvalho, de fato, não é seu tamanho, não é porque ele é imponente. Pelo contrário, ele tem as marcas do tempo no seu tronco. Ele tem as marcas das batalhas nele. Então o carvalho não é porque ele é imponente. O segredo do carvalho, aliás, não está nem naquilo que se vê. Porque o segredo do carvalho está naquilo que está embaixo do chão. Porque assim como é tremendo, imponente, assim também são suas raízes. Não são raízes frágeis, não são raízes fracas, não são raízes pequenas. Pelo contrário, são raízes enormes, porque elas buscam as águas bem lá no fundo. Elas buscam as fontes. E para buscar as fontes, tem que cavar fundo. Tem que cavar fundo. Se eu quiser beber da fonte da água, meu irmão, eu teria que cavar muito. Como aquela mulher samaritana, né? Mulher, essa água que você está bebendo, você vai ter sede de novo. Porque você não é como um carvalho que está enraizada lá no fundo, bebe da água constantemente até o tempo dela ser recolhida, né? E quando é recolhida, as marcas da batalha ficarão nela. Meu Deus, então assim também é a nossa vida. aleluia. Porque às vezes as estações da vida batem em nós, igual um carvalho. O carvalho passa pelo inverno, os raios caem nele, está lá. Passa pelo calor intenso, as suas folhas secam e caem, e está lá. Então os povos antigos é interessante, porque o carvalho parecia morto. Esse é o simbolismo de Isaías, falando de Israel. Porque Deus estava aplicando, como eu posso dizer, a sua punição por causa da rejeição que havia. E Deus está dizendo: vocês serão como um carvalho, vocês ficarão mais ou menos destruídos. Os povos vizinhos verão você e falarão: olha lá, o Deus deles rejeitou. E assim os povos antigos viram aquela árvore, falaram: essa árvore imensa caiu, está sem folha, está seca, está rachada no meio. Mas quando chega a primavera, pastor, as folhas começam a brotar novamente. Aí passa uma semana, passa duas, passa três, de repente aquela árvore renasce novamente, está lá frondosa, pronta para enfrentar mais uma batalha que virá. Porque nós somos assim. A nossa vida passa por essas estações da vida. Às vezes
Cristo falou, o sol nasce para todos. Florescemos. Está tudo bem. Sorriso de orelha a orelha, como vocês dizem. E de repente, vem chegando o inverno, vem o outono e o vento começa a soprar. E às vezes as folhas caem. No outono, as folhas começam a cair. E você está lá. Mas ainda está gostoso. Não, ainda está gostoso. Aí chega o inverno. Mas aí começa um pouco a complicar. Porque minha vida de primavera era linda. Mas no outono já começou a estar balançando. Mas aí chega o inverno e o vento bate. E aí não somente as folhas caem, mas eu fico molhado. Eu já não tenho aquele esplendor. Meu Deus. Porque o vento está soprando. Meu Deus. A chuva está caindo Jesus. sobre a minha pele. E eu começo a ficar encharcado, precisando de um abrigo, precisando de um calor. Aleluia. E eu estou precisando de alguma coisa. Meu Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Mas o carvalho é interessante. Porque ele não procura ajuda. Não. Ele tem uma ajuda ali em suas raízes. O que ele precisa está lá. Ele sabe que o que ele precisa está no fundo. Então ele não poupa esforços para acabar essa terra dura e encontrar o que ele precisa. Então há histórias como a de um carvalho que nos inspira. Mas há histórias também de homens que representam o carvalho. Há homens, poucos homens para falar a verdade, que podem dizer assim, no final de sua vida, apresentar as marcas da batalha. Talvez um crente que diga para Cristo, Cristo aqui está. Eu não tenho muito, mas eu tenho muita cicatriz. As minhas costas estão marcadas. Quem pode dizer isso? Bom, quem foi que falou isso? Foi Paulo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. E é por isso que pego esse personagem. Porque quando eu falo de resistência, quando eu falo de batalha, quando eu falo de luta, de provação, de dor, de tristeza, de humilhação, de traição, de volta por cima, de prosperidade, de bem, de mal, quando eu falo todas essas coisas, eu posso olhar para o apóstolo Paulo e dizer, meu Deus, está lá. É possível. É possível eu viver uma vida igual a ele? Será que é possível eu conseguir resistir como ele resiste? Então Paulo no versículo 8 diz, coloca no versículo 8 de 2 Coríntios, capítulo 1. Aleluia, Jesus. 2 Coríntios, isso, 1. Ele diz assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal até que a vida desesperamos. Não queremos que ignoreis a tribulação que nos sobreveio, porque a tribulação vem, fato é, porque na agenda de Deus para a nossa vida está lá escrito tribulação no dia X para o pastor X, tribulação no dia X para o irmão, para o irmão tal, porque a tribulação e a provação fazem parte da agenda de Deus para nossas vidas. Então o apóstolo Paulo está falando para os coríntios assim, eu não quero que vocês ignorem o que nós estamos passando, porque o apóstolo Paulo estava na sua primavera, Atos capítulo 19, as coisas estavam andando tudo bom, tudo bem, estava
ficou por 2 anos, que maravilha! Estava convertendo muita gente. Alugou ali um galpão cheio de crentes lá, pastor, se convertendo. Era primavera de mal. Mas de repente veio o inverno. E a tempestade sobreveio. E aí ele disse: eu não quero que vocês ignorem tamanha tribulação, porque ela vem sem aviso. Ele não dá aviso para você. Ele não diz assim: segunda-feira estou na tua casa para te provar. Não. Ela simplesmente chega. Ela simplesmente vem. E é por isso que é importante eu estar preparado na hora da tribulação. É por isso que eu preciso estar com a fonte da vida. É por isso que a minha raiz tem que estar nas águas. Porque quando o vento soprar, eu tenho que ter um lugar para viver. Eu preciso saber onde que encontro isso. O carvalho na terra, no fundo, cavando, tem que encontrar as fontes das águas. Já foi falado aqui, mensagem devocional, foi falado. Em quem você está confiando? Aonde você está procurando? Aleluia! Glória a Deus! Em quem você está se apoiando para passar por esses momentos de tribulação? Porque o Espírito Santo está pronto para nos dar a força que precisamos. Porque como moradas do Espírito, Ele conversa conosco no mais íntimo. Mas quando nós não sabemos onde buscar, buscamos por todos os lugares aquilo que está bem lá no fundo. Então o Paulo falou com o Estílio, né? Meu Deus, antiga beleza, te procurei por todos os lados e você estava dentro de mim. Porque procuramos em outros lugares aquilo que está no coração nosso. Não diz assim a palavra, Eclesiastes capítulo 3, versículo 9: eu coloquei em vocês no coração o pensamento da eternidade. Porque são os pensamentos e intenções do coração. Porque Ele não está lá fora. Eu não preciso ir lá, naquele culto avivado, buscando uma profetada, quando a voz do Espírito está gritando dentro de mim. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo intercede por vós. E talvez alguém pense, pastor, que o Espírito Santo intercede como quem está numa torcida lá atrás, sabe? Meu Deus, estou numa luta. Aí o Espírito Santo, Ele está numa luta assim, ó Senhor. Meu Deus, eu quero bênção tal. Aí o Espírito Santo, Ele quer uma bênção tal. Sim, Senhor, esse não é o tipo de ação do Espírito Santo. Porque quando a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, é a gente entender que quando nós conversamos com Deus, precisamos pedir para Deus o que Ele quer de nós. Mas como saber, pastor Alex, o que Deus quer de mim? De fato, a gente não sabe. Você e eu sabemos. Mas tem alguém que sabe. Tem alguém que conhece Deus, o pensamento de Deus. Não é isso que Paulo diz? Que o Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós. Porque somente o Espírito tem a capacidade de colocar as palavras que Deus quer ouvir de mim. Somente o Espírito sabe o que eu preciso dizer para o Pai. E é por isso que a oração não começa com um falar. A oração começa com um ouvir. Quando eu me coloco de joelhos e antes de pronunciar qualquer palavra apressadamente, achando
alguma coisa que sai da minha boca. Na verdade, o que Deus espera de você é que você ouça o Espírito Santo falar contigo, para Ele colocar as palavras corretas na tua boca. E é por isso que tem gente procurando, pedindo o que não deve, porque está procurando o lugar errado, está pedindo de forma errada. Não é isso que a Bíblia diz? A gente não sabe como orar. Então o apóstolo Paulo, nesse momento, esse aqui é o maior momento de Paulo, o momento onde sobreveio a maior tribulação na vida dele, maior até a tribulação que vai levá-lo a Roma, vai ser decapitado, porque lá ele tinha até liberdade, estava preso, sim, mas o cárcere domiciliar, os irmãos o visitavam, escrevia cartas, tinha liberdade. Mas nesse momento aqui de 2 Coríntios, essa é a maior provação do apóstolo, a maior provação. No capítulo 7, versículo 5, ele diz assim, que a provação veio de fora e de dentro, lutas por fora, temores por dentro, lutas por fora, temores por dentro. Não é assim que são nossas vidas? As lutas vêm constantemente, mas a pior luta que nós podemos enfrentar é a luta que se trava dentro de você. Porque o apóstolo Paulo não estava tão preocupado com as lutas, as provações que vinham de fora, mas a luta interna que o apóstolo estava sofrendo, isso sim estava regulado, porque havia uma luta dentro dele, uma luta de uma igreja que havia rejeitado, uma luta que fez ele parecer que iria morrer, uma luta que fez ele pensar que se o ministério acabaria naquele momento. A maior luta, aquela que acontece dentro de nós, uma luta de separação, de você contra você mesmo, aquela luta quando você não confia mais em você, aquela luta quando você ora e nem você mais confia na sua própria oração, aquela luta quando você olha para dentro de você e parece que não tem mais fé, aquela luta quando você quer orar mas não tem forças para orar, aquela luta quando você vem para a igreja e vem aquele pensamento, mas para que eu vou para a igreja? Aquela luta quando eu enfrento problemas com minha família e vem os pensamentos de resistência, aquela luta interna quando nada parece dar certo e eu sinto essa vontade e fico cada vez pior. Essa luta interna é a pior de todas as lutas, porque aquela luta ninguém vai te ajudar, aquela luta interna é uma luta travada dentro de você, que você precisa se colocar de pé e vencer a você mesmo. Meu Deus, aleluia, Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 8, parte B, ele diz assim: fomos sobremaneira gravados, mais do que podíamos suportar. Fomos sobremaneira gravados, mas além do que eu podia suportar. Nossa, que lição maravilhosa! Aqui tem a grande lição, porque nós estamos acostumados, pastor, com algumas palavras corriqueiras, lamentavelmente, que acabam nos prejudicando. As pessoas dizem assim, e nada contra, mas aqui eu quero que vocês aprendam de verdade, alguma coisa mais profunda, né? Que ajuda a vida de vocês. As pessoas dizem que Deus não envia lutas maiores das que conseguimos suportar. O apóstolo Paulo diz assim: fomos sobremaneira agravados, menos ou mais do que podíamos suportar.
tem luta de Deus para derrubar. Deus não tem pensamentos de maldade para contigo. Porque João capítulo 38 diz: se Deus quisesse fazer o mal para o ser humano, ora, bastava retirar seu espírito deste mundo, que toda a vida voltaria ao pó. Seria simples. Portanto, quando a provação vem sobre a sua vida, não é porque Deus tem prazer na tua dor, e não tem mais poder a Satanás do que ele tem, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está lá fora. Mas a provação vem, e ela vem muito maior que tuas forças, sim. E é necessário que assim seja. Porque quando nós conseguimos ser autossuficientes, quando eu falo assim, tem um dilema, mas eu consigo resolver, eu nem preciso da ajuda de Deus. Tem outro dilema ali, eu consigo resolver. Tem outro ali, eu consigo resolver. Mas quando você não consegue resolver, você procura quem? Você só busca Deus quando as forças estão te faltando. Você só busca Deus quando as forças estão te faltando. É por isso que a provação que Deus te envia é maior, sim. Porque Deus quer te manter próximo dele. Deus quer que você converse com ele. Deus quer que teu joelho esteja no pó junto com ele. Ele quer que seu Espírito Santo seja sentido por você. Mas a maioria das vezes isso somente acontece no meio da provação. Quisera eu dizer como Asaf: ora, eu gostaria de ter muito mais, mas acho que não é bom. Mas também não gostaria de ter pouco. Ora Deus, não me dá muito para eu não me esquecer de ti, mas também não me dá pouco para eu não blasfemar. Então a provação vem, sim, nunca para te destruir, mas para você se aproximar dele. Porque Deus não é um Deus, como eu posso dizer, Deus não é um cartão de crédito. Deus não é um ser mágico. Deus não está lá em cima, somente com um pote de ouro, esperando nós pedirmos para Ele despojar. Não, toma. Porque há coisas mais importantes para Deus que nem nós sabemos, mas Deus tem coisas muito mais importantes para nossas vidas. E não é aquela bênção que nós estamos pedindo. Porque o Deus que nós pregamos, já foi dito aqui, Ele é um Deus de amor. E isso significa que Ele é um Deus interpessoal. Ele não quer somente te abençoar, Ele quer ter uma relação. Ele não quer somente te ouvir quando os problemas estão vindo. Ele quer saber do teu dilema, sim, mas Ele quer saber também de tuas alegrias. Por que procuramos Deus, pastor? Somente no problema. Deus procura relacionamento. Falar o nome de Cristo, meu irmão, é fácil. Jesus, naquele tempo, havia muitos. Havia centenas e dezenas de pessoas com o nome de Jesus. Falar o nome de Jesus é fácil, mas conhecer a pessoa por trás do nome é para poucos. Meu Deus! É por isso que quando aqueles filhos judeus, exorcistas, quiseram expulsar o demônio, falaram assim: ó, sai demônio no nome daquele Jesus que o apóstolo Paulo prega. Mas se havia relacionamento aí, porque Deus quer relacionamento.
Mas isso só é feito através de relacionamento. Quando eu converso com o Espírito Santo, e aquilo é natural. Quando eu converso com Deus, e aquilo é natural. Eu não preciso de uma justificativa para me ajoelhar. Eu não preciso que seja pedido para mim. O apóstolo Paulo diz assim, que a provação vem. Ela foi maior do que podíamos suportar. E na parte C desse mesmo versículo, demora o quê? Até a vida desesperamos. Acho que a melhor tradução seria, talvez uma NVI, que diz: dentro de nós tínhamos a sentença de morte. Mas o apóstolo Paulo, um homem culto como ele, um homem cheio de dons, um homem de oração, um homem que passou tudo por Cristo, esse apóstolo, ele sentiu que a morte estava se aproximando. Porque até um apóstolo tem medo. Até um apóstolo perde a fé também. Eu me lembro de Jeremias, no maior momento de tribulação do povo de Israel, no capítulo 3, ele diz: perdi a esperança no Senhor, as suas flechas me atingiram. E isso é interessante, porque até um apóstolo, no meio da provação, vê a derrota acontecer. Não fique envergonhado, não fique envergonhado. Quando a tribulação vem e você perde a esperança, não fique envergonhado. Quando a provação está sobre a sua vida e você está tendo falta de fé, não fique envergonhado. Quando você vem para a igreja e você não tem forças, quando a tribulação vem e você diz assim: estou sem ânimo, você não fique envergonhado, porque Deus quer aqui verdadeiramente quem você é. Cristo falou: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe. Então não adianta chegarmos aqui no meio da luta e fingirmos que está tudo bem. Não adianta chegar aqui e falar: não, eu sou crente, eu preciso sorrir. Mas a Bíblia me apresenta que profetas, pastores do Novo Testamento, apóstolos, choraram, perderam a esperança em certo momento, se frustraram também, mas eles encontraram paz, encontraram refúgio naquele que fortalece. Não é motivo de vergonha chegar aqui desesperançoso e falar para Deus: eu estou sem fé, eu estou sem força, por que aconteceu isso comigo? Enquanto se você chegou aqui com esse sentimento, Deus não está pedindo para você fingir. Deus não está querendo que você dê um sorriso falso aqui, um sorriso mentiroso, falar que está tudo bem quando o coração está destruído, falar que está tudo jóia, mas na verdade a casa está destruída, o casamento não está bem. O que Deus quer é quem você é aqui, de fato, hoje, sem fingimentos, sem mentiras, sem falsidades.
Porque Deus sonda Deus sonda os corações. E nós estamos aqui num momento de comunidade, um momento de comunhão, onde os laços são fortalecidos, onde os abraços são dados, onde as palavras de conforto são ministradas. Nós não estamos em qualquer lugar aqui. Nós não estamos no clube social aqui, onde chegamos somente para falar a paz do Senhor. Boa noite, depois ir embora, não. Nós estamos aqui para falar de nossas dores. Estamos aqui para falar de nossas lutas. Estamos aqui para pedir apoio, pedir ajuda. Palavra de ânimo, palavra de conforto. Estamos aqui como igreja. Glória a Deus, aleluia. Então o medo de Paulo era não morrer. E nesse desafio que Paulo estava, a igreja de Coríntios o havia rejeitado. Então Paulo tem dois temores aqui: o medo de morrer sem reconciliação. Então o apóstolo fica nessa angústia, e no momento que menos eles esperavam, no versículo 9, não é no versículo 9, aliás, mas já nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. É aqui onde você é ressuscitado. É aqui onde você encontra a vida. E no meio, aqui, na tribulação, no coração aberto, nessa luta que se trava aqui, na palavra de Deus, que é a fonte da vida. Aleluia. E é aqui onde você encontra a vida. Essa palavra Deus colocou no meu coração para esta igreja. Eu até fiquei reputando, mas graças a Deus que tem palavra devocional, tem outras mensagens que nos ajudam a dar direcionamento. Graças a Deus que Deus esses louvores que nos ajudam a vislumbrar a luz. Então apenas queria agradecer a oportunidade.